Senhor, obrigado pela tua grande misericórdia, pela tua grande fidelidade, pela tua grande paciência. Obrigado porque tudo isso a cada manhã se renova sobre as nossas vidas. E obrigado, Pai, por mais uma vez podemos nos encontrar para te adorar como família, para poder rendermos graças àquele que mudou a nossa história, que nos encontrou quando estávamos perdidos, nos salvou e tem nos preparado para o grande encontro. Obrigado, Pai amado. Nós pedimos que por meio do estudo da tua palavra que faremos agora, o Senhor venha falar ao nosso coração uma vez mais. É o desejo e a oração, petição de nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Nos últimos domingos nós começamos a estudar sobre o que a Bíblia fala sobre missões. E mais especificamente sobre a história da redenção. Esse é o título que eu tenho dado. E a gente vai ver um pouquinho hoje de manhã ainda sobre missões no Antigo Testamento, fazendo uma conclusão ao que a gente viu nos 2 últimos domingos. Eu vou lembrar um pouquinho do que a gente viu nos 2 últimos domingos. Caso alguém tenha dúvida ou ficou alguma dúvida, eu lembro que no domingo passado eu acabei não dando oportunidade para perguntas. Eu me esqueci, eu me empolguei na verdade. E aí no final eu não abri para perguntas, então eu vou colocar isso hoje também em ordem aqui. Mas no domingo passado a gente falava sobre a natureza de Deus ainda. No domingo retrasado a gente começou a falar sobre isso. Domingo passado a gente continuou falando sobre a natureza de Deus. Domingo passado especialmente falando sobre a ira de Deus. No anterior a gente falou sobre o amor, a graça, a paciência, a misericórdia, a grandeza, o todo-poder e tantas outras coisas que são relacionadas à pessoa de Deus. E a gente viu que missões só existem porque Deus é quem Ele é. Não é? A natureza de Deus nos ensina e nos aponta para essa necessidade de levarmos a palavra de Cristo para outras pessoas, o Evangelho para outras pessoas. E com o objetivo de fazer com que essas pessoas conheçam a Deus de fato. Não é? A Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque a Trindade tem o poder de transformar a vida dessas pessoas. Mas o outro lado sobre a pessoa de Deus é que Deus ele não é só graça, misericórdia, amor, paciência, bondade, benignidade, longânimo, gracioso e todas essas coisas que Ele é também. Mas Deus é também justiça. E a justiça de Deus está ligada à ira de Deus. Paulo, em várias das suas cartas, ele diz que na cruz Deus fez justiça por nós. E que também na cruz Deus derramou sua ira sobre Cristo por nós. Então, na cruz a gente vê que a justiça e a ira de Deus estão ali presentes. A ira, ela é, na parte de Deus, santa, porque ela é contra o pecado. E todas as vezes que a ira é contra o pecado, ela é chamada de ira santa. E só Deus ele pode se irar contra o pecado do outro, porque Ele é todo santo e Ele não tem pecado nenhum. Eu não posso me irar contra o pecado do Ismael, nem o Ismael contra o do Josué e assim por diante. Porque nós não somos santos como Deus é santo. A ira em nossas vidas, ela só é permitida e ela só não se torna pecaminosa se nós nos irarmos contra o nosso próprio pecado. Quando nós olhamos para o nosso próprio pecado e até mesmo chegamos a pedir a Deus que Deus nos ajude e aumente em nós a ira pelo próprio pecado, a fim de que haja em nós a mesma ira que há em Deus pelo pecado que há dentro de nós. E que Ele desperte, como o salmista faz tantas vezes, principalmente o Salmo 119, que Ele desperte em nós um amor pela sua própria palavra. É um amor pelo que Ele ama e um ódio por aquilo que Ele mesmo odeia, a fim de que seja despertada dentro de nós a mesma ira. Curiosamente, na cruz, Deus derramou essa ira sobre Cristo, porque nós não suportaríamos receber essa ira. Se Ele derramasse essa ira sobre nós, nós seríamos fulminados num só momento e não serviria de nada. Seria apenas para apagar a gente desse mundo e a nossa alma ser enviada para o inferno, não ia mudar nada na nossa condição. Porque a gente já estava condenado e a gente continuaria condenado e nada mudaria. Essa é a nossa situação. Agora, Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus, Ele poderia suportar a ira de Deus, porque nele não havia pecado. E Ele sendo Deus também, Ele sendo da mesma natureza que o Pai e que o Espírito, Ele também poderia suportar. Nós somos de uma outra natureza. Nós, para Deus, a nossa natureza para a natureza de Deus está como que a natureza de uma pedra para a nossa natureza, né?
algo totalmente diferente, totalmente oposto, totalmente assim, diferente, não é? Nós somos totalmente diferentes de Deus, em natureza, em essência, em qualidade, em tudo. A gente carrega um pouco de imagem e semelhança dele, mas que se perdeu quase que totalmente na queda e também com os nossos pecados. Agora, quando ele escolhe o filho dele, e o filho dele voluntariamente se dá, como ele mesmo diz nos evangelhos, por nós, e na cruz ele se coloca como representante da humanidade, e ele se coloca também como igual ao Pai, igual a Deus, digamos assim, para receber a justiça daquele que foi ofendido, que é o próprio Deus, então ele consegue suportar. Assim, a ira de Deus, que a gente começou a ver na semana passada, por que a gente fala de ira de Deus? Porque Deus, quando ele nos criou, ele criou leis. Ele criou regras, não é? Ele deu os 10 mandamentos e mais uma série de mandamentos. Já desde o Éden ele deu mandamentos. E essas regras, esses nãos, não é, que Deus estabeleceu lá atrás, são para o nosso próprio bem, né, para o nosso próprio convívio. Quando Deus diz não matarás, isso é para nós uma segurança também. Se Deus não tivesse dito não matarás, a gente não saberia que assassinato é pecado, então a gente teria se matando um ao outro, achando que isso tudo é certo. Mas Deus disse não para nos proteger. Quando Deus disse não adulterarás, também é para proteger as famílias. Quando Deus diz não furtarás, não cobiçarás, e tantas outras coisas, é para o nosso bem. Essas são leis. Quando nós quebramos essas leis, nós precisamos pagar a pena, como quando quebramos as leis dos homens. Agora, o tamanho dessa pena está ligado ao tamanho do ser ofendido, daquele que ofendeu, não do ofensor. Por exemplo, se eu hoje gritar aqui com a Ana Júlia, ela é uma mulher, eu grito com ela, sou grosso com ela, é uma coisa. Agora, se eu gritar com a minha mãe, é outra coisa, é outra ofensa. A Ana Júlia vai ficar ofendida, a minha mãe vai ficar ofendida também. Mas qual das duas vai ficar mais ofendida ainda? Quem que vocês acham? A mãe, é óbvio que é a mãe. Por causa de quem ela representa, por causa de quem ela é em relação a mim. Digamos assim, a grandeza da natureza dela em relação à minha pessoa. Se a Ana Júlia fosse minha mãe, então a Ana Júlia ia ficar muito mais ofendida do que a dona Vilma, mas não é assim. Eu tentei dar um exemplo aqui, mas é a mesma coisa com relação a Deus. Se eu tivesse aqui o Daniel e um macaquinho, e eu chutasse o macaquinho e desse um bicudo no canela do Daniel, quem ficaria mais ofendido? O macaquinho. Não. O Daniel. Por quê? Por causa da natureza. Quanto maior a natureza, maior a ofensa. Quanto maior Quanto maior a natureza do ser ofendido, maior também o tamanho da ofensa. Quando nós ofendemos a Deus, quando a gente peca contra Deus, a ofensa é do tamanho da natureza do próprio Deus. A Bíblia, ela tenta ao longo das Escrituras, não há um verso que diga isso com essas palavras, mas ao longo das Escrituras, o próprio Deus vai mostrando isso. Ele tentou mostrar isso para Moisés, além de outras pessoas, para Davi, e para outras pessoas na Bíblia também, de que o tamanho da ofensa está relacionada ao tamanho do ser ofendido. É por isso que o nosso pecado contra Deus é punido eternamente no inferno, porque o ser ofendido também é eterno. Não haverá um tempo para essa ofensa terminar, porque o ser ofendido é eterno. Por isso que os homens, eles vão para o inferno e passam a eternidade lá. Eles não passam 200.340 anos. Eles passam toda a eternidade, porque esse é o tamanho do ser ofendido. Como é que nós pagaríamos pelo que fizemos diante de um ser que é do tamanho de Deus? A gente não paga. Como um macaquinho não tem como pagar para um ser humano o pecado que o ser humano cometeu contra o macaquinho. Não é? Dentro da natureza e do coração de Deus, a ofensa foi tão grande, que somente alguém sendo Deus poderia pagar por essa ofensa em uma instância eterna e uma instância divina. Deus com Deus. A gente é outra natureza. A gente é homem. Apenas se tivesse um outro Deus que chegasse diante de Deus e dissesse, eu pago por eles. Então, esse Deus poderia quitar a nossa dívida e dizer, então está pago. Se você, que é da minha natureza, pagar, então está pago. É o macaquinho que no zoológico puxou o cabelo da minha filha, destroncou o pescoço dela, ela morreu.
Aí o macaquinho não tem como ir para a cadeia. Mas se o dono do zoológico falar, não, eu vou para a cadeia no lugar do macaquinho, eu nem estava no zoológico na hora, mas eu pago no lugar dele, então a ofensa está satisfeita. O pagamento está... Não é assim, por exemplo, quando a gente pega com animais, não é? Muitas vezes o dono paga por causa do animal. É mais ou menos isso, para a gente tentar equiparar aqui, colocar em semelhantes, não é? Somente alguém que fosse Deus poderia pagar pela ofensa que a gente cometeu e ainda comete diante de Deus. Aí que Jesus entra na história. Jesus entra na história porque ele é Deus e ele pôde responder diante de Deus. Só que ele também tinha que ser homem, porque ele teria que representar essa raça por qual ele morreria, pela qual ele pagaria, a qual ele substituiria. Por isso ele se tornou homem. Por isso que na palavra de Deus a gente encontra Jesus Cristo como 100% homem e 100% Deus. Não 50% cada um, ele é 100% os dois. Não dá para entender isso humanamente falando, isso é algo sobrenatural, mas para Deus o sobrenatural é natural. Para a gente é sobrenatural, mas para ele é possível, o que para a gente é impossível. Então na cruz, ele representava nós, e por isso ele recebeu a ira que era devida a nós. Então a humanidade ali foi punida, com todo o peso da ira de Deus. Mas ao mesmo tempo ele era Deus. E por isso, diante do Pai e do Espírito, ele satisfaz a ira, ele satisfaz a exigência para que a reparação, para que o pagamento, né, a quitação pudesse ter sido perfeita. As últimas palavras de Jesus na cruz estão relacionadas a isso, quando ele diz está consumado, não é? Literalmente é está pago, está quitado. Não há mais débito da parte daqueles, não é? Que um dia se arrependerão dos seus pecados e se curvarão e se voltarão a mim, no caso Cristo, e serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Jesus Cristo é o nosso Deus, não é? Bem, então, aqui eu concluo a parte da ira, do porquê da ira, por que Deus se ira. Alguma pergunta, irmãos? Deu mais ou menos para entender a razão da ira de Deus? Se alguém chegar para você na rua hoje à tarde e falar, é Páscoa, tal, eu sei que não é coelho, é Jesus. Aí a pessoa falou assim, mas eu quero saber por que Jesus entrou no templo lá com o rei na mão, batendo todo mundo. Deus não é amor? Aí por que também que a Bíblia fala do inferno? Deus não é amor? Por que existe o inferno se Deus é amor? O que vocês responderão? Vocês falaram que não tinha pergunta, hein? Oi? Ok, então o amor não anula a justiça, né? Ok, falem mais aí. O que mais vocês diriam com relação à justiça de Deus e à ira de Deus? Como é que vocês começariam a conversa? Alguém chega para vocês e falam assim, se Deus é amor, por que tem inferno? O que vocês respondem? Ok, a gente poderia fazer o que a gente quisesse, porque no final Deus vai perdoar, né? Ok. O que mais que vocês diriam? Ninguém diria nada? Hã? Começaria com Adão e Eva? Então comece. O que você fala? Começa lá. Eles obedeceram a Deus com isso, né? Criaram uma separação, né? Entre o homem e Deus, e por causa do pecado, né? E por causa dessa distância, também teve a ira, né? Deus sobre o pecado, né? Sobre o homem, e aí, para apagar essa dívida, as pessoas teriam que morrer, serem condenadas, ir para o inferno. E aí, apresentaria, né? Que esse mesmo Deus, né, por mais que ele seja confuso, né, não santo, ele também ofereceu uma oportunidade para nós nos redimirmos, né, e nos aproximarmos dele, através de Cristo Jesus, né, que fez homem, né, sofreu, padeceu, né, as nossas ações, passou tudo que o ser humano normal passa, só que obedecendo a Deus, né, sendo uma oferta agradável a Deus, para que aquele que crê nele pudesse ser salvo e de uma condenação eterna.
que mais? Aí ele foi de Gênesis a Apocalipse, né? Aí o cara já nem mais tá na frente dele, já foi embora. Já. Só se o Espírito Santo tá ali para convencer, aí o cara fica, né? Mas eu acho que é um bom começo, né? Porque que existe a ira de Deus, tem que lembrar quando é que começou, porque não era assim. Foi por causa da queda da humanidade, né? Que começou com Adão e Eva. Aí o cara vira para você e fala, Rodrigo, mas você acredita em Adão e Eva? Você acredita naquele Noé? Você não acredita nisso, não. Aí você vai, pô, se o cara não acredita em Adão e Eva, você vai usar qual argumento? Então, vamos lá, fala, Geni. Deus é amor, ele é soberano. Eu acho que ele fez o inferno e ele quis. Quem somos nós para discutir com ele? Então, o inferno existe porque ele quis e isso aí. Ele é soberano e faz o que ele quer. Tá, vamos conversar sobre isso. Fala, Jonas. Se um avião cai, mas Deus não é cadê o seu Deus? A gente é constantemente indagado, quando as pessoas sabem que são por que acontecem essas coisas? E a gente tem que saber se funcionar disso. E aí existe até pastores na internet falando de inúmeras teorias, tentam justificar eventos como esse. Mas que a gente tem que saber se funcionar mediante a palavra. Bom, vamos tentar organizar aqui isso tudo. Fala, Wesley, antes da organização. Organize para nós. O inferno, ele simboliza o eterno afastamento de Deus. Sim. Aí a gente pode perguntar para a pessoa, se você aqui na Terra não quer se arrepender e não quer buscar Deus, o céu seria o pior lugar para você. Porque lá nós estaremos eternamente na presença de Deus. Exato. Esse argumento do culto eu acho muito bacana ele. Eu já até cheguei a pregar ele aqui uma vez, eu aprendi ele com Don Carson, D.A. Carson, né, que é um autor atual, que é o seguinte, eu pergunto para a pessoa assim, tá, você quer saber se Deus é isso, se Deus é aquilo, mas você gosta de ir na igreja, assim? Eu não sou muito chegado nesse negócio, não sou fanático, não, tá? Você sabia que lá no céu você vai estar o tempo todo na presença de Deus? Se aqui você não consegue ou não gosta, você acha que lá você vai gostar? Esse porque muitas vezes a pergunta tem que ser devolvida com outra pergunta nesse ambiente, para fazer a pessoa pensar. As nossas respostas nem sempre fazem a pessoa pensar. Muitas vezes a sua resposta provoca ira no coração dela, provoca, enfim, uma série de coisas. Mas se você faz pergunta, você leva ela a pensar também. Como, por exemplo, isso que o Wesley falou, né? Haverá, após a nossa morte, segundo a Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, é problema seu. Eu acredito, estou falando que eu acredito. Eu estou pensando num diálogo aqui, né? Imaginário. E a Bíblia fala que depois que a gente morrer, existe céu e existe inferno. O céu é o lugar da presença de Deus. O inferno é o lugar da ausência de Deus. Como eu amo estar na presença de Deus, então eu quero ir para o céu. Agora, se você gosta de estar na presença de Deus, você gosta de orar? Você gosta de ler a Bíblia? Você gosta de ir à igreja? Você gosta de estar com pessoas que falam de Deus e amam a Deus? E falam a respeito de Deus? Você quer aprender mais sobre Deus? Se a pessoa falar não, eu falo, então tá aí por que o inferno existe, ó? Porque o céu ia ser insuportável para você. Já imaginou como é que ia ser chato lá no céu? Lá você ia ouvir o tempo todo. Daqui esses crentes da faculdade vêm falar de Jesus para você não suporta. Você imagina lá, você ia estar com Jesus? Ia ser tão insuportável o céu que seria melhor que Deus criasse um outro lugar mesmo para você, né? Um lugar onde você nunca ouviria dele, um lugar onde ele não estaria, um lugar onde ele não te incomodaria. E Deus criou esse lugar. Um lugar para aquelas pessoas que aqui, elas não querem estar na presença de Deus. Elas não amam a Deus. O nome desse lugar é inferno. Ele foi feito para você. Olha como Deus é bom. Olha como Deus é maravilhoso. Mas esse é aquele argumento para, né? Agora, um outro argumento é sobre a justiça. Você acha que Deus é justo? Todo mundo vai falar que Deus é justo, né? Ou quase todo mundo. Mas tudo bem, se Deus é justo, então você imagina um juiz aqui. Um juiz, se alguém chegar e matar a sua mãe,
Você não pode falar filho, porque às vezes o cara, mas mãe todo mundo tem, né? Se já morreu, você fala assim, mas a sua mãe antes de morrer, se Deus chegasse e matasse, se alguém chegasse e matasse a sua mãe, o que você faria? O que vocês fariam se alguém matasse a nossa mãe? Sua mãe? Como você é crente, você ia evangelizar e vai falar, Deus te abençoe, e não vou falar nada para ninguém. É isso que você faria, né? Você é muito crente. Ou não? Ou você procuraria a polícia, você faria um boletim de ocorrência, você ia fazer aquela plaquinha, justiça, né? Querendo que o cara fosse... No fundo, você queria que o cara fosse morto também. Mas como está além da nossa capacidade, aqui não tem pena de morte, então você ia querer que o cara passasse os anos devidos na cadeia. Aí quando o cara é condenado, o cara que matou a sua mãe, o que você fala? Bom, pelo menos se fez justiça. Não repara a perda, mas foi feita justiça. É ou não é assim? É assim. Agora, se o juiz dessa terra, ele faz o que faz, imagina o juiz dos juízes, o justo juiz, quando nós também quebramos uma lei, quando nós também erramos, quando nós infringimos alguma lei. O que você acha que ele tem que fazer com a gente? Se ele é mais justo do que o juiz aqui da terra. Se o juiz aqui da terra, porque o juiz da terra você pode subornar ele, né? Você pode dar dinheiro, você pode ser amigo dele, você pode ser amigo de um político. E aí ele pode resolver o teu problema e você talvez nem condenado seja. Ou se for, você vai ser com altas regalias, né? Porque aqui na terra é assim. Agora, será que você acha que você consegue subornar a Deus? Você consegue ser amiguinho de Deus assim? Ou você conhece algum político? Ou de repente algum pastor que conhece a Deus e que possa, né, falar com ele lá, ou quebra o galho, né? Vê se você manda ele para um purgatório, por exemplo, né? Mas não o inferno, né? Dá um jeito de... O purgatório não existe, tá, gente? Foi só uma brincadeira isso daqui. Vocês não entenderam a brincadeira. Então, quebrar, dar um jeito para ele mandar ele para um lugar assim, mais ou menos, né? Não tão ruim. É possível a gente fazer isso com Deus? Não é possível fazer isso com Deus. Deus é justo e ninguém muda a justiça dele. Se eu mato a Ana Júlia e o Kelvin, a Marlene, o Murilo e o Leandro pedem justiça e eu vou preso, porque o juiz aqui da terra é justo, e quanto mais o juiz dos céus e da terra. Se eu quebro uma lei, se eu mato a Ana Júlia, ele não vai passar a mão na minha cabeça e vai falar, eu sou amor. Ele não vai passar a mão na cabeça dos assassinos e dizer, não, eu sou graça, pode entrar. Ele é justo, mais do que o juiz da terra, muito mais. Se eu minto, se eu roubo, se eu adultero, se eu faço qualquer coisa que seja pecado, eu serei punido por aquele pecado. Eu terei consequências daquele pecado. Para isso, então, existe um lugar de punição. Por isso, a Bíblia diz que existe o dia do julgamento, que não aconteceu ainda, mas acontecerá. E do dia do julgamento, as pessoas serão enviadas para o lugar devido. Esse lugar foi criado por Deus, esse lugar está preparado, o dia do julgamento está marcado, o dia em que a sentença será dada também está marcado. E o juiz de toda a terra, dos céus e da terra, o justo juiz, naquele dia, diz a Bíblia, ele abrirá os livros, muitos livros, e também um livro da vida. Nesse livro da vida estão nomes escritos desde antes da fundação do mundo, foram escritos lá, esses nomes, né? Não é que eles são escritos hoje quando você se converte, o seu nome foi escrito. Não, o nome está escrito, segundo a Bíblia, antes de Deus criar o mundo, o nome já estava lá. Agora, existem muitos outros livros, diz Apocalipse. Nesses outros livros estão registradas todas as coisas da nossa vida. Salmo 139 fala sobre isso. Hebreus fala sobre isso, que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele diante de quem havemos de prestar contas. E Apocalipse fala sobre esses registros, sobre esses livros. E só um é digno de abrir os livros, que é o Senhor Jesus Cristo. E só Ele, e Ele será aquele que julgará. Colocará pessoas à sua direita e pessoas à sua esquerda. E então dará a sentença, conforme está no Evangelho de Mateus. Então, isso tudo diz respeito à natureza de um ser pessoal, de um ser divino e que é justo. E isso não anula o amor e a bondade. Pelo contrário, isso complementa o amor e a bondade.
O amor e a bondade transbordam dessa justiça quando Deus revela enviar o seu Filho para morrer em favor de pecadores. Nisso está o amor de Deus. Deus continuaria sendo justo se ele mandasse todo mundo para o inferno? Todo mundo. O que vocês acham? Alguém tem dúvida? Deus continuaria sendo justo se toda a humanidade fosse para o inferno? Sim, meus irmãos, totalmente justo. A culpa é nossa, não é de Deus. Então, a justiça de Deus está em primeiro lugar na nossa conversa. Deus é justo e ponto final. A gente não merece o céu. Se alguém diz eu mereço o céu, você pode confrontar essa pessoa com a própria arrogância e orgulho dela. Você não merece, nem eu mereço. Ninguém merece o céu. Só houve um homem que mereceu o céu, e esse homem foi Jesus Cristo. Mas ninguém merece o céu. O amor de Deus é visto quando ele oferece a salvação através do seu Filho. Agora, quem vai ser salvo, isso é outra conversa que o cara nem tem condição de entender. Tem crente que não consegue entender, imagina quem não é. Então você não precisa entrar nos detalhes, mas você pode dizer, como Jesus Cristo disse, você tem que crer, você tem que se arrepender e crer. Esse é o caminho para você entrar na porta, não é? É pela porta das ovelhas e encontrar o bom pastor do lado de lá da porta. Esse é o caminho. Aqui Deus revela o seu amor. Mas acima do amor está a justiça. Antes do amor está a justiça de Deus. Don Carson, ele diz que o inferno é uma expressão do amor de Deus. Pelas pessoas que não amam a Deus. É uma expressão da bondade de Deus. Pelas pessoas que odeiam a Deus. Não é? E ele conclui com essa frase que eu disse há pouco. Não é? Quão insuportável seria o céu para aquelas pessoas que aqui não amam a Deus. Se aqui elas não suportam estar na presença de Deus, se aqui elas não suportam ir à igreja, se aqui elas não suportam orar, gastar 10 minutos, elas não suportam ler a Bíblia, Deus, em seu amor, criou um lugar para elas. Um lugar onde elas passarão a eternidade. Lá elas não vão precisar ler, não vai ter nem Bíblia lá, olha que maravilha. Não vai precisar orar, porque Deus não vai nem ouvir o que elas falarem lá. E ali elas não terão igreja para ir, ali elas vão viver a vida delas. Aquele lugar não é natural, não é físico, não é criado para seres humanos com corpo, ele foi criado para anjos caídos. Foi criado para demônio, né, para o diabo e seus anjos, e não para os homens. Por isso que é tão difícil da gente dizer como é o inferno. O inferno se parece mais com um estado do que com um lugar físico. Quando a gente fala de fogo do inferno, é bom lembrar que a Bíblia em nenhum momento fala que esse fogo é como o fogo daqui. Em nenhum lugar a Bíblia fala que o fogo é fogo mesmo, né? Mas que se parece com fogo. Lembra que para ter fogo precisa ter elementos comburentes, né? Precisa ter coisa que queima. E lá não terá, né, essas coisas que queimam. Pelo menos não como há aqui na terra. A menos que Deus crie naquele lugar que foi criado para anjo, elementos químicos comburentes, né? A fim de que haja comburência e haja comburência eterna. Mas, curiosamente, esse fogo também não queima. Esse fogo não destrói a nossa carne. E lembra que Apocalipse também fala de uma segunda ressurreição para aqueles que vão para o inferno. Eles também terão seus corpos ressurretos. Isso é muito curioso. E os seus corpos também serão eternos. Porque eternamente eles serão atormentados no fogo do inferno. E não serão almas lá. Porque ser humano não é alma. Ser humano é corpo e alma. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus não criou duas alminhas. Ele criou do barro, um homem, e depois da costela a mulher, e soprou o fôlego da vida. O homem, segundo o Antigo Testamento, é uma unidade essencial entre parte material e parte imaterial. E totalmente indissociáveis, inseparáveis. A gente não tem como dicotomizar o homem. Porque Deus o criou de uma maneira única. Os judeus, embora os cristãos se dividem, eu sou dicotômico, sou tricotômico. Isso no Antigo Testamento, no judaísmo, essa discussão é absurda, porque isso é típico de ocidental que gosta de departamentalizar e separar as coisas. A mentalidade do Antigo Testamento toda é de que o homem é uma coisa só. Quando o espírito, ou alma, eles pecam e sofrem, o corpo sofre também naturalmente.
E curiosamente, Davi no Salmo 32 diz que quando o pecado dele foi confessado, o corpo dele foi sarado. Porque trata-se de uma unidade. Trata-se de uma unidade. É óbvio que são coisas distintas, porque Eclesiastes diz que quando o homem morre, o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Mas o homem, para ser homem, não pode ser só espírito. É por isso que a Bíblia diz que Deus preparou um novo corpo para nós, que o nosso corpo será glorificado, Ele nos dará um novo corpo. E com esse corpo nós não moraremos no céu. Nós moraremos naquilo que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. Porque o homem foi criado para viver na terra, não no céu. O homem foi criado para viver no jardim, não é? O homem foi criado com objetivos específicos. O homem não é anjo, o homem está acima dos anjos. Enfim, tudo isso para chegar no inferno e para dizer que até mesmo aqueles que forem para lá também receberão seus corpos, como diz Apocalipse quando trata da segunda ressurreição, e esses também existirão por toda a eternidade, e esses também serão incorruptíveis no sentido de não morrerem, mas lá eles serão atormentados por toda a eternidade. E aí algumas pessoas que estudam o inferno e esse estado último da alma humana, baseados nos pais da igreja, nos escritos dos primeiros apóstolos, ou discípulos dos apóstolos, perdão, eles escrevendo sobre o inferno, eles falam sobre essa situação das pessoas que estarão no inferno, como pessoas que também não poderão pecar mais no inferno. E por causa disso, o estado dela será infinitamente pior. E é por causa disso que muitos teólogos e muitos pais da igreja, pessoas que foram discipuladas pelos apóstolos, dizem que o inferno é mais um estado do que um lugar. É um momento ou um lugar criado para os demônios, não é para a gente, então a gente nem sabe se ele é físico mesmo ou não, não dá nem para saber o que é, porque a gente não sabe onde é que anjo vive, né? E como é o lugar dos anjos, a gente não sabe nada disso, por isso que a gente não tem noção de saber também como é que é o lugar criado para o inferno, ou para os demônios. A gente só sabe que não é a terra e não é como a terra, não é uma caverna, não é um buraco debaixo da terra, porque isso foi criado para a gente, não para eles. Mas nesse lugar, essas pessoas com corpo e alma que lá estarão, não podendo mais pecar, também ressurretas, totalmente separadas por toda a eternidade de Deus, elas não terão salvação mais. E esse fogo que arderá jamais acabará com a sua substância, com o seu corpo, com a sua carne, com o seu osso, com o seu sangue, com o seu cérebro. Mas arderá por toda a eternidade. Muita gente defende que esse é mais um fogo da consciência do que na carne mesmo, né? Mas lá vai ter vida, vai ter planta, vai ter cidade, as pessoas vão se relacionar? Não, porque não será um lugar humano, vai ser um lugar criado para os demônios, por isso não vai ter rua, não vai ter rio, não vai ter montanha. Como é que vai ser então? Eu não quero nem saber. Não tenho noção e não quero nem ficar sabendo como é. Eu só sei que não é para gente. Eu sei que não é para seres humanos. É um lugar criado para demônios. Mas Deus vai mandar gente para lá. E essas pessoas também passarão pela ressurreição. E elas não morrerão eternamente. E Deus criou esse lugar exatamente porque elas, desde já, não o amavam e não o glorificavam como Deus. Né? Só para fechar aqui, eu te dou a palavra, lembrando do que a gente viu no semana passada, no finalzinho, em Romanos 1, essas pessoas, elas são indesculpáveis, segundo a palavra de Deus. Porque Deus, por meio das coisas criadas, revela o seu eterno poder, a sua eterna bondade. Elas são por isso indesculpáveis, né? Bom, enfim. Sim, Wesley. Esse lugar último. Não, são 2 lugares. A Bíblia fala de 5. Então imagina que o lugar do meio aqui é a terra onde nós estamos, certo? O lugar do meio. Aí a gente tem o inferno e o paraíso, ou o seio de Abraão, ou o céu. Mas ainda resta 2 últimos lugares. Esses 2 últimos lugares é Novos Céus, Nova Terra, ou Nova Jerusalém, se vocês quiserem, ou Lago de Fogo. No Lago de Fogo não tem ninguém ainda. E na Nova Jerusalém também não tem ninguém, no Novos Céus, Nova Terra. Onde é que estão as pessoas quando morrem? Elas estão nesses lugares aqui. Ou Inferno, Hades, Geena, tantos outros nomes, né? Ou
seio de Abraão, paraíso e tudo mais. Quando Jesus está na cruz, e o meio de tudo é a terra onde nós estamos. Jesus olhou para o ladrão ao seu lado esquerdo e disse, hoje mesmo estarás comigo no... Ele não falou no novo céu, na nova terra, nem na nova Jerusalém. É no paraíso. O que é o paraíso? É aquilo que mesmo Jesus falou em Lucas 16, sobre o seio de Abraão. Que é esse lugar onde Abraão está e onde as pessoas estão também, não é? Quando morrem. É ali que Jesus está hoje. São esses dois lugares. Aí a Bíblia fala que por ocasião da segunda vinda de Jesus, logo após a segunda vinda de Jesus, acontecerá o juízo, conforme está em Apocalipse, conforme Jesus falou em João também e tudo mais, né? E aí vem Jesus, acontece o juízo. O que acontece nesse juízo? Nesse juízo, as pessoas elas receberão um novo corpo. E elas se apresentarão diante do Cordeiro. Isso segundo Apocalipse. E aí então, elas serão julgadas. Essas pessoas virão do inferno e essas pessoas virão do paraíso. Alguns acreditam que o julgamento dos santos será diferente em um tempo outro. Chamando isso de Tribunal de Cristo. Ou Tribunal do Cordeiro. Ou, enfim... A hora que o Cordeiro de Deus vai julgar somente os crentes para dar para eles os galardões e outras coisas mais. Tem outros que dizem que vai ser junto com o dos incrédulos, por causa daquilo que Jesus falou, que vai colocar uns para a direita, outros para a esquerda na mesma ocasião. Então, a maioria, eu diria, defende que o juízo vai ser no mesmo momento, mas ele vai separar os que são dele, para não serem condenados junto com os demais. Mas nesse momento, então, onde estarão todos juntos, segundo o que Jesus disse em Mateus, todos ali, diante do Cordeiro, para ele fazer a separação, naquele momento, o paraíso vai estar vazio e o inferno vai estar vazio, porque vai estar todo mundo ali. E dali, a Bíblia diz que as pessoas que vão para o lago de fogo, que serão condenadas, elas serão junto do próprio inferno, jogadas dentro do lago de fogo. O próprio inferno vai ser jogado. Esse lugar onde as pessoas estão em preparação, ou seria o Centro de Detenção Provisória, que a gente tem hoje, não é? O CDP. O cara não foi julgado ainda, o cara foi preso, então ele vai levado para o Centro de Detenção Provisória até que ele passe pelo julgamento e é levado para a penitenciária. O inferno seria um centro de detenção provisória. Só que o cara não tem saída. Ele está ali só aguardando o julgamento para ir para a penitenciária, ou para o Lago de Fogo. Okay? A penitenciária é o Lago de Fogo aqui. E ali a pessoa não tem como sair eternamente. E essas pessoas que depois do encontro com o Cordeiro, depois das bodas do Cordeiro, ou as bodas eu entendo um pouquinho posterior ainda, mas depois desse momento da separação do Evangelho de Mateus, então nós temos novos céus e nova terra, então nós temos a nova Jerusalém que desce ataviada como noiva preparada para o seu noivo, e aquilo que está no final do Apocalipse, então começa um novo tempo. Ali começa Apocalipse 21, 22 principalmente, o novo céus e a nova terra. Já não há mais o inferno, já não há mais a morte. Quem tiver que estar no lago de fogo já está. Não existe mais agora nada que nos separa do nosso Deus. Não haverá mais juízo, não haverá mais dor, não haverá mais medo, não haverá mais nada. Ali começa o novo céu e nova terra, lugar onde há a nova Jerusalém. Ali começa tudo. Aqui então, não há mais nem o paraíso, o seio de Abraão, porque não tem mais necessidade de haver. Não há mais a terra, porque essa foi destruída e foi criada uma novo céu e nova terra. E não há mais o inferno, porque ele próprio, com as pessoas que lá estavam, foram jogadas no lago de fogo. Ok? Sim, eterno. Agora, que tipo de lugar é esse? A gente é preparado para o diabo, para os seus anjos. Sim, Marco. Na parábola do rico do Lázaro, na verdade, uma parábola com uma história. E aí ele fala, quando o rico lá, ele quer que chama de pai Abraão, porque ele tem um filho, e ele quer para que lá no bem morre dentro na água, só que ele está em tormento, está ardendo. Seria esse lugar do Hades, não o Hades? Isso, é o Hades. A Bíblia também chama de Hades. O Novo Testamento chama de Geena também. Que na verdade era o lugar dos mortos, né? Hades literalmente significa o cemitério, as cavernas que existiam no exterior das cidades, onde as pessoas jogavam os mortos. Os leprosos viviam lá também. Afastados, eles chamavam de Hades isso, ou mansão dos mortos, dessa maneira. Quando Jesus em Lucas 16, é Lucas 16 citar, né? Quando ele conta essa parábola, ele fala sobre esse inferno e o seio de Abraão. Ainda não é o lago de fogo e nem
Nova Jerusalém. Mas esse lugar para onde as pessoas vão hoje, quando morrem. E que aguardam o juízo, mas já estão condenadas. É um tormento. Mas ele não queima. Perceba que o corpo dele não derrete, não é? Não acaba. Então, é fogo como o fogo daqui? Você conhece fogo melhor do que todo mundo aqui. O Marco é bombeiro. Então, o fogo daqui acaba logo, né? Bota o brado, acabou, né? Agora, lá não... Então, só daí a gente já vê que não é o fogo como o fogo daqui. Que tipo de fogo é esse? É como eu disse há pouco, eu não quero nem saber. Eu não sei e eu não quero nem ficar sabendo também. Eu não quero ir para lá. Mas a gente sabe que tormenta. Que é de tormento, que é de dor. Mas as pessoas não perdem a consciência. Perceba como o rico... você sabe como é que a igreja primitiva chamava esse homem? Epulão. Epulão era o nome que dava para ele, né? Era a parábola do Lázaro e do Epulão. Porque epulos em grego é banqueteador, não é? É a pessoa que vive... Então chamavam ele de Epulão, que ele era o cara que vivia... Era o baladeiro, digamos, hoje, né? Então, esse cara chegou no inferno e lá ele chamou Abraão de pai. Ele tem consciência da religião. E ele não pede por salvação, né? É curioso isso. Ele não pede por misericórdia, ele só pede para matar a sede dele. Ou seja, nem no inferno ele queria a misericórdia de Deus. As pessoas quando forem para lá, bom, eu não sei como é que vai ser também, não quero ficar sabendo, mas haverá uma consciência do religioso. Quando eu falo religioso, no sentido puro da palavra, daquele que religa. É daí que vem a palavra religião, de religar. Ele tem consciência daquele com quem ele poderia estar ligado ou religado, mas ele está separado. Mas mesmo no inferno, mais importante para o Epulão ou para o rico, é que ele esteja satisfeito. Não que ele fosse perdoado, levado para lá. E quando Abraão diz que não dá, porque existe um abismo intransponível, então ele lembra dos irmãos na terra. No inferno, as pessoas vão lembrar das outras que estão aqui na terra, e no céu, as pessoas vão lembrar de quem está aqui na terra. Segundo Jesus, em Lucas 16, nessa parábola, Jesus que estava do lado de lá e veio para o lado de cá para contar para a gente como é, ele fala que vai lembrar. Ele diz que quem vai para o inferno lembra de quem está na terra. É só uma parábola, mas a parábola, ela reflete ou ela aponta para coisas reais. Senão, nenhuma parábola sobre o reino deveria ser considerada como real também. Agora, se as pessoas lá se lembram, imagina quão grande é o tormento na mente da pessoa. Eu tenho 5 irmãos lá na terra. Eles vão vir tudo para cá, porque eles são todos baladeiros também. Epulões também. Por favor, pai Abraão, manda Lázaro de volta. Porque se ele ressuscitar, eles vão ficar assim, caramba, a gente enterrou você. Você está aqui agora? O que aconteceu? Aí Lázaro escreveu um livro, né? Dizendo como é que é o céu. Tem uns livros aí à venda, de gente que voltou falando como é que foi o céu. E faz maior sucesso. Eu estou até pensando em escrever um também. Ganha um dinheirão quem escreve esses livros. Fui e voltei. Tem até um livro de uma senhora que fala que foi para o inferno. Viu lá, acho que tem 2 sobre o inferno e 2 sobre o céu. Que ela foi para os 2 lugares. E vende que é uma maravilha. Ela está rica. E espero que nenhum de vocês tenha dado dinheiro para essa besteira. Mas se deu dinheiro, pede perdão, Deus perdoa, paga e tudo bem. Mas Jesus ele fala que lá... Perdão. Jesus disse que mesmo que Lázaro ressuscitasse, levantasse e saísse dizendo como é o inferno, que ainda assim eles não acreditariam. O final da parábola, como é que está aí, Marco? Eles têm Moisés e os profetas. Leiam para a gente. Abraão, porém, disse, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Isso. Olha o que Jesus está falando. Jesus na parábola diz, pai Abraão disse para eles assim, olha, eles não vão acreditar. Eles têm Moisés e os profetas. O que é Moisés e profetas? É o Antigo Testamento, é a Bíblia. Moisés escreveu os 5 primeiros e os profetas escreveram os restos. Eles têm a Bíblia. Leiam. Mas eles não gostam da Bíblia, então eles não posso fazer nada. Né? Ainda que ressuscite alguém dos mortos, eles não crerão. E ressuscitou. E mesmo assim o povo não acredita. Tem teólogo que não acredita. Ontem eu falava para um pastor aqui, após a ordenação do Diego, de um professor que eu tive. E esse professor,
Puxa, gente, eu vou contar um segredo aqui para vocês agora. Um dia eu falei sobre esse professor, mas não citei o nome dele. Eu estava lá no Santa Angelina, de um professor que numa aula... Vamos ver se alguém vai lembrar disso. Segredinho nosso aqui, né? Eu falei assim, irmãos, eu tive um professor que na aula me ensinou que Jesus não ressuscitou. E quem acredita que Jesus ressuscitou é um ignorante. Que Jesus ele nunca ressuscitou. Jesus ele ressuscita no nosso coração. Quando a gente se converte, ele nasce de novo dentro dos nossos corações. É assim que Jesus ressuscita. Mas ele nunca ressuscitou. Lembram que eu falei isso? Que alguém lembra isso? Aí eu não quis falar o nome do professor. Hoje eu posso falar, né? Porque não tem ninguém diferente aqui, todo mundo conhecido aqui. Washington, eu não lembro do sobrenome do cidadão. Ontem eu lembrei, deu um branco agora. Washington Azevedo. Washington Azevedo, isso. Eu ia falar Washington Campelo, mas esse é o nome de um colega meu de casa. Washington Azevedo. Professor meu, pastor da Igreja Batista do Meyer. Não é mais. Ele abriu uma outra igreja lá depois que pegaram ele. Bem, enfim, deixa pra lá. Foi expulso do seminário também. Aliás, do seminário acho que ainda não foi, não. Ele me ensinou que o Mar Vermelho não se abriu, que Jesus nunca multiplicou pães e peixes para milhares de pessoas, e que essa história da ressurreição de Jesus foi uma invenção dos apóstolos. Eu aprendi isso no seminário, que treina pastores, certo? Eu aprendi. E o segredinho é que no dia que eu falei isso, mas não citei o nome, tinha uma ovelha dele lá. Aí no final do culto vem um irmão, pastor, né? Glória a Deus, paz, graça e paz, né? Falando que nem carioca. Irmão, é do Rio, sou do Rio, da Igreja Batista do Meyer, né? Aí eu falei, do Meyer? Aí eu não tinha falado o nome do pastor. Falei, qual que é o nome do pastor? Pastor Washington Azevedo. Falei, graças a Deus eu não falei o nome do pastor do cara. O pastor dele não acredita na ressurreição de Jesus. Então, se tem pastor que não acredita, é o que Jesus falou na parábola do rico e do Lázaro. Nem que eu ressuscite vão acreditar. Eles têm Moisés e os profetas. Se não acreditam na Bíblia, não adianta. Nem que eu ressuscite, eles não vão acreditar. Aí que a gente vê o poder da palavra de Deus. Para trazer fé, como Paulo explicou aos romanos, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra de Cristo. Enfim, fala, Saulo. Se Adão e Eva, depois do pecado, comem dessa árvore da vida, isso significa que, morrendo eternamente, nem Jesus conseguia pagar essa dívida da humanidade dele. Não. Ou é outra assim, se ele não tivesse cometido o conhecimento do bem e do mal, tivesse tocado na árvore da vida, toda a humanidade seria santa. Não necessariamente. Só a gente vê lá em Apocalipse 22, que ela volta a aparecer lá, né? A árvore da vida. E lá fala que ela é para a cura das nações. Ela dá um fruto em cada estação, em cada mês, e ela é para a cura das nações. Isso no Novo Céus e Nova Terra, Apocalipse 22. Ela servirá de alimento no Novo Céus e Nova Terra, segundo Apocalipse 22. Agora, para que se a gente já vai estar salvo e perdoado? E cura do quê? Que nações? Tudo isso tem que levar a gente para o estudo. Isso daí é o estudo de escatologia, né? É o estudo sobre as últimas coisas. E a Bíblia fala muito sobre isso, e é muito gostoso estudar sobre isso. Mas por que eu estou colocando isso, Saulo? Porque aparentemente ela não tem a ver com salvação. Ela tem a ver com prolongamento da vida. Ou com manutenção da vida, ou com outra coisa que eu não tenho nem noção. Não dá para ter noção. Porque ela estava ali no Jardim do Éden e ela serviria, sim, para alimento no Éden. Porque Deus não proibiu Adão e Eva de comer dela. Deus proibiu só do conhecimento do bem e do mal. Da árvore da vida ele não proibiu. O que nos leva a crer e a entender que eles poderiam comer. Uma vez que Deus disse, está tudo aqui, coma de tudo. Só dessa conhecimento do bem e do mal não é para comer. E depois, ainda em Gênesis, a Bíblia fala que estava a árvore da vida lá também. Logo... a geometria básica, né? Logo, a árvore da vida era para comer também. Agora, quando Deus tira, porque a ideia é que ela é tirada dali. Aliás,
O jardim do Éden não era toda a terra, era só um jardim que ficava num lugar muito maior chamado Éden. O Éden era um lugar que alguns estudiosos do Antigo Testamento dizem que iria do Nilo do Egito até o Eufrates, no Iraque, que seria o Éden. Tinha um jardim no meio dele, que os judeus teólogos mais fanáticos dizem que era o Monte Sião, onde fica Jerusalém, que ali era o centro onde estava a árvore da vida. O Monte Moriá, especialmente, onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Que Deus tirou dali e expulsou eles de lá. E ali os filhos deles começaram a criar cidades pelo mundo, e aí começaram a encher a terra. Isso é outra história. Mas a árvore da vida foi tirada, porque ela, de alguma maneira, é apenas para aqueles que estão vivos para Deus. A árvore da vida no Jardim do Éden, ela é o sinal e selo da aliança. Como, por exemplo, o arco-íris é o sinal e o selo da aliança noética. Como, por exemplo, a circuncisão é o sinal e selo da aliança abraâmica. Como, por exemplo, o pão e o vinho é o sinal e selo da nova aliança, debaixo da qual hoje a gente está. Sempre Deus trabalhou com o povo em termos de pacto, aliança. Deus buscava o povo para fazer um pacto. Desde Adão e Eva foi assim. E essa aliança, esse pacto sempre teve um símbolo. Hoje é a ceia, a gente vai ter ceia hoje à noite. Pão e vinho. Ali no Éden, os homens dizem que naquele pacto de obras que Deus tinha com Adão e Eva, qual era o pacto de obras? Enquanto vocês obedecerem, vocês estarão vivos. No dia que dela comerdes, vai acabar essa vida, vai acabar esse relacionamento, vai acabar essa união. Ali era baseado na obra, dali para frente foi graça. Mas ali, eles só estariam em comunhão com Deus se obedecessem, não comendo da árvore da vida. Só ali no Éden. E a árvore da vida é colocada como sinal e selo dessa aliança, como a lembrança dessa aliança. Isso não está na Bíblia, né? Mas a gente infere isso baseado em Apocalipse. Quando aqueles que estarão já vivificados, como Adão e Eva antes do pecado estava, o nosso estado lá no céu, vai ser, no novo céu e nova terra, vai ser igual ao estado de Adão e Eva antes do pecado, não vai? Sim ou não? O nosso estado lá no novo céu e nova terra vai ser igualzinho a Adão e Eva antes do pecado. Com corpo, carne, sangue, homens, mulheres, terra. Apocalipse fala de cavalo e montanha. Então a gente não sabe se vai ter bicho lá também. A Bíblia só fala que vai ter cavalo. Agora o resto a gente não sabe. Mas isso deixa para lá. A gente não sabe se é figurado também. Mas vai ter rio. Se vai ter rio, será que vai ter peixe? Não sei. Mas isso também não é importante. Só fala que a gente vai estar vivo nesse novo lugar. E aí então estará a árvore da vida lá. Assim como esteve cá, no Éden. E eu imagino que a árvore da vida lá no Novo Céu e Nova Terra estará para o homem como a árvore da vida no Jardim do Éden estava para Adão e Eva antes do pecado. Lá a gente vai comer para a cura das nações. O que significa isso, meus irmãos? Me perdoem, mas eu não sei explicar. Mas a Bíblia fala que é para a cura das nações, em Apocalipse 22. E lá ninguém mais fica doente. Então, o que Jesus Cristo quis dizer com isso, eu não sei. E também antes do pecado lá no Éden, também Adão e Eva não tinham a doença. Não tinha morte. A morte veio por causa do pecado. Então, para que a árvore da vida estava lá? É a mesma árvore. Lá também serviria para a cura das nações. O que eu quero chegar, só para terminar aqui, Saulo, é que não é outra árvore, é a mesma. Sim, Apocalipse é para a cura das nações, e no Éden também o é, porque não é outra árvore. Agora, o que aconteceria se Adão e Eva tivessem comido dela? Que cura seria essa? Eu acredito que essa cura não substituiria o sacrifício de Jesus. Porque a árvore ou o elemento dela não é Deus. E a ofensa foi contra Deus, por causa daquilo que eu disse antes. Então era necessário que alguém que fosse totalmente homem, para pagar pelos homens, e totalmente Deus, para satisfazer a justiça de Deus, sofresse em nosso lugar. E a árvore da vida não encaixa nem numa coisa nem em outra. Por que ela existe, então? Exatamente. Não, mas não era. Essas palavras de que o homem era eterno, isso não é certo. Né? Só estudar assim, não precisa muito para chegar a essa conclusão.
Mas, então, vamos partir desse ponto. Adão e Eva não eram eternos. Agora, eles morreriam, isso é outra história, não está falando de outra coisa. O ponto é, eles não eram eternos. Se eles iriam morrer, a gente não sabe. Possivelmente não, porque Deus os manteria vivos com o fruto da árvore da vida. Essa é a hipótese que se chega e a explicação pela qual a árvore estava lá. Agora, se eles tivessem comido, eles viveriam eternamente com pecado? Não sei. Aí teria que ter acontecido para a gente saber, né? Mas Deus tirou justamente ela de lá porque ela não é para ser dada para pecadores, mas apenas para vivificados, para pessoas vivas para Deus. Mas, gente, falar de árvore da vida é a gente estar numa sala escura, tentando achar a janela e a porta. É tateando, né? Cláudio. Isso. Isso. Esse texto aí me lembra de algo muito legal, que é o seguinte: o único ser humano que tem o direito de ir lá e pegar o fruto da árvore da vida é Jesus. A gente, mesmo hoje, a gente não tem esse direito. Mas ele pega e dá pra gente. Em Cristo. Né? E esse texto dá outro nó na minha cabeça, porque aí ele fala que a árvore da vida que vai estar na Novo Céus, Nova Terra, também está no paraíso. Aí alguns acham que esse paraíso já é uma figura do Novo Céu, Nova Terra. Eu acho que não, eu acho que é o paraíso mesmo, o céu onde Jesus hoje está, e o ladrão da cruz está, e onde as pessoas que a gente ama e que morreram estão. Né? E aí é difícil. Logo a gente vai saber. É diferente do inferno que a gente não quer saber, mas logo a gente vai saber disso daí. Né? Mas o certo é, graças a Cristo, nós comeremos da árvore da vida. Eu vou comer, vocês vão comer. Amém? Vocês acham que vão comer mesmo? Alguém tem dúvida aí? Você tem dúvida? Ah, bom. A gente vai comer desse fruto e não porque a gente merece, né? Mas porque Jesus Cristo vai nos dar. Isso é graça. Isso é amor. Gil. Então, é uma hipótese, né? É uma hipótese. Mas como a Bíblia não fala nada sobre isso, a gente também tem que... Mas essa também não tem problema a gente pensar, mas é uma inferência lógica, né? O homem, ele morre. Deus criou o mortal. Agora, ele não morreria porque a ele seria dada o fruto da árvore da vida, que o manteria eternamente, porque ele em si não é eterno, só Deus é eterno. Mas Deus o manteria eterno. Como há de nos manter, mas aí já é outro momento, porque a glorificação do nosso corpo e o corpo de Adão e Eva não eram glorificados. Esse é outro ponto para a gente entender aqui. O corpo de Adão e Eva não eram glorificados. Mas se eles tivessem comido daquele fruto, talvez eles viveriam eternamente debaixo daquela condenação. Mas aí teria que entender o que é essa morte também. Se é física, se é espiritual. E a Bíblia não é clara. Aqui eu vou pensar como um judeu pensava, que é ambos. O judeu ele não divide corpo e alma, como a gente dicotomista ocidental faz, né? Na mentalidade de Davi, de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacó, de todos os profetas e sacerdotes, a gente for chegar e falar, eu sou dicotomista, eles vão falar, mas que absurdo é esse? Não existe isso. O homem é corpo e alma, é uma coisa só. Você só divide quando morre. Aí o pó volta até o espírito, volta a Deus. Mas antes da morte, não tem como você separar, dividir corpo, alma e espírito. Isso é loucura ocidental de teólogo ocidental. Isso não existe. Então, por isso que a separação é tanto física quanto espiritual. Mas a ênfase maior é na espiritual, porque ela é muito mais terrível, né? Porque aí você pode estar vivo, mas está morto. Né? Você está vivão aqui, mas
morto, não é? Vazio, longe de Deus e tudo mais. Mas muito bem. É muito gostoso pensar nessas coisas, mas a gente não pode esquecer que a gente está tateando num terreno onde a Bíblia não é clara. O que é claro, nisso a gente se agarra, é que a árvore da vida será vista no futuro. Nós seremos apresentados a ela, o próprio Cordeiro de Deus há de nos dar do fruto dela, nós comeremos do fruto da árvore da vida, e ela será mantida, e a cada ano, diz Apocalipse 22, ano, terra, sol, 365 dias, uma volta em torno do sol. Ano, será que vai ter anos lá? A Bíblia fala que vai. Como? Será que vai ter sol? Mas a Bíblia fala que não tem sol, porque a luz de Deus nos ilumina. Mas ele fala que não é só nova terra, é novos céus. E quando a Bíblia fala sobre céus nessa expressão, ele diz respeito à glória criada, que manifesta a glória. Gente, aí viram aquela nó na cabeça, né? Coisas que a gente fica imaginando como vai ser lá. Eu tenho as minhas opiniões, mas enfim, elas ficam só aqui, baseadas naquilo que a Bíblia fala. O certo no que a gente se apega é Cristo Jesus. É nele que a gente se apega. A gente não sabe o que está do lado de lá dessa... Vocês já assistiram Crônicas de Nárnia 3, aquele filme? Quando chega no finalzinho, Viagem do Peregrino da Alvorada, está ali a Lúcia, o Edmundo, o Pedro, está ali o Eustáquio, está ali o Hip Chip, que é o ratinho, que é o crente, o maior crente da história, e está ali Aslan, que é o Senhor Jesus. E eles estão no país de Aslan, aí ali há uma onda enorme, que é a separação entre o país de Aslan, que é a ilustração ali para céu, né, na historinha de C.S. Lewis, e do outro lado está a terra onde a gente vive. Então, o lugar onde Deus está, o lugar onde nós estamos. E aí o Caspian, que é o outro que está ali, ele sabe que o pai dele já morreu, e ele pergunta para Aslan, é lá que está meu pai? E aí Aslan diz para ele, olha, você só fica sabendo se você for para lá. Você quer saber? Você tem que ir para lá, mas saiba que quem atravessa essa onda não volta nela nunca mais. Então ele entende que ele não deveria fazer isso porque ele honraria o pai dele mais ficando aqui, esperando que no tempo de Aslan, que ali é a figura para Jesus, ele pudesse passar para lá. Mas o Hip Chip, que é o ratinho, ele diz que para ele seria uma honra. E aqui eu não vou entrar no mérito nem explicar isso. Mas ele ultrapassa aquilo, ele pega o barquinho dele desse tamanho e passa para onde e vai feliz. Porque ele diz que ao longo da vida inteira dele, o sonho dele era estar na presença. E na vida, e na terra, e no país de Aslan. Né? Era para o céu. A vida dele era essa. E o que ele fez em terra era pensando nesse dia quando ele poderia estar no céu. Mas não vamos explicar isso, porque pode levar para suicídio, você que quer se matar. Que não é isso que a história quer contar. Mas o ponto é o seguinte. Deixa eu tentar resumir isso daqui, chegar onde eu quero chegar. A única coisa que a gente sabe é que a gente vai passar por essa onda. O que está do lado de lá da onda, meus irmãos? A gente não tem como saber. Como é a árvore da vida? Está do lado de lá da onda. Como é essa novos céus e nova terra? Está do lado de lá da onda. Como é esse lugar que Deus criou para os demônios? Também está do lado de lá da onda. Do lado de lá da eternidade. Não é no céu, no inferno, mas é do lado de lá também. Essas coisas que estão do lado de lá da onda, do lado de lá da eternidade, elas não são físicas, químicas naturais. Elas não são naturais. Elas não são como as coisas daqui. Por isso que nós as chamamos de sobrenaturais. Elas são sobrenaturais. E a gente só conhece indo para lá. Por isso que quando a Bíblia fala sobre elas, a Bíblia usa linguagens que a gente consegue entender. A Bíblia fala de fogo. Porque não tem como explicar o que está lá. A Bíblia fala de árvore, a Bíblia fala de montanhas, a Bíblia fala de rios. Não que seja exatamente assim. Pode chegar lá e a gente vê que é totalmente diferente. Mas por que Deus usa essas linguagens? Para que a gente tenha noção. Porque Deus ele se vale da nossa. Porque imagine você, se Deus fosse usar a linguagem dele para explicar para a gente não compreenderia. Porque são coisas sobrenaturais, elas estão para além da nossa capacidade de compreender. É por isso que Deus dá essas pistas para nós. Nós nos apegamos às pistas, nós nos apegamos, que cidade linda, eu não vejo. Não, nós nos apegamos a Cristo. Cristo é maravilhoso, não a cidade. Cristo é maravilhoso, não o rio. Jesus é maravilhoso, não a árvore da vida. Nós nos apegamos ao real. Nós nos apegamos àquilo que está lá e também está cá.
àquele que de lá veio para nos falar como é lá e nos levar para lá. Jesus é a única substância, a única essência, a única pessoa, a única coisa com a qual a gente pode se apegar de verdade, certos de que ela veio de lá e que é a coisa mais maravilhosa que está do lado de lá. Nada é melhor do que ele. Então por isso que Deus fez o inferno. Porque se hoje Jesus não é maravilhoso, a palavra dele não é maravilhosa, falar com ele não é bom demais, Deus tinha que criar um outro lugar para a gente estar. Porque a gente não suportaria ficar no céu. Bem, é isso, pessoal. Alguma pergunta, alguma dúvida? Fala, Josué. A gente vai já encerrando. Sim. Passar por toda a eternidade estando presente com Deus. Poderiam viver a eternidade sem conhecer a morte, mas através do pecado não há morte. A mesma coisa, cara, eu não acredito lá na eternidade, a árvore da vida está do outro lado. Muitos vai conhecer essa árvore da vida, porque está presente com Deus. Alguns passaram pela morte, outros não, porque aconteceu lá que mataram os antes de conhecer a morte. Mas de qualquer forma, do lado de cá ou do lado de lá, a árvore da vida representa a presença ao lado de Deus. Ok. Tanto faz se ele está lá ou no caso da mulher, se tiver essa oportunidade aqui em terra. Nós não temos. Deixa eu explicar algumas coisas. Olha, Deus criou esse mundo, Adão e Eva viveram aqui, o jardim do Éden era aqui, e a árvore da vida estava aqui. Deus tirou a árvore da vida daqui e há de plantá-la novamente nessa novo céu e nova terra. Ela está guardada porque ela é um símbolo de uma aliança. Ela representa, sim, como o pão e o vinho representam o corpo e o sangue. Mas o pão e o vinho não são o corpo e o sangue, apenas representam. A circuncisão simboliza também, representa a purificação, a separação do povo de Israel da impureza desse mundo. Como o arco-íris representava também na aliança com Noé a promessa de Deus da salvação. E de que Deus não destruiria mais a terra, não daquela maneira, pelo menos, né? Apocalipse diz que ele vai destruir pelo fogo, mas não mais pela água. Então, todos esses sinais e selos e símbolos da aliança, eles existem, mas apenas como representantes. Então, a árvore da vida é uma árvore mesmo. Ela existe, uma árvore. Assim como o pão e o vinho existem também. Mas eles representam algo que está para além deles. Eles são símbolo de uma aliança. Como o arco-íris, como a circuncisão, como o pão, como o vinho, como a árvore da vida. Mas o que a árvore da vida representa? Aí sim, aquilo que você falou. A própria vida que se encontra em Deus. O próprio Deus. Então, é curioso quando a gente vê isso na Bíblia. Todas as vezes que Deus entra em aliança ou faz um pacto com os homens, ele cria um sinal disso. Quando vocês casados entraram num pacto com a sua esposa, qual é o sinal e símbolo do pacto? Essa aliança aqui, ó. Isso daqui é o sinal de que eu estou casado. Qual é o sinal de que você está numa aliança com Jesus? Comer do pão e beber do vinho. Qual era o sinal de que o judeu estava numa aliança com Deus? Circuncisão. E assim, etc. A árvore da vida também será um sinal e um selo dessa aliança. Nesse sentido, sim, José, ela representa algo que está para além dela, e nesse caso a própria vida encontrada em Deus. Ok? Muito bem. Ó, gente, foi bem profunda essa conversa nossa aqui hoje, viu? Foi bem legal. Muito bom mesmo. Bom, se ficar alguma dúvida ou ficar alguma coisa aí formigando na sua cabeça, domingo que vem a gente mata esse formigueiro aí, resolve isso daí se Deus nos der graça para isso. No domingo a gente continua. O que tudo isso tem a ver com missões, gente? O que tudo isso tem a ver com missões? Tem tudo a ver com missões. Porque a gente está falando dessa graça de um Deus que, vendo-nos perdidos, veio até nós para nos resgatar. Dessa maneira, a ira de Deus e a justiça de Deus derramada sobre Cristo é a razão da gente falar de Cristo para as pessoas. Está pago, está consumado.
Por isso nós falamos, por isso nós anunciamos a história da redenção, para que elas possam louvar a Deus também, pela obra maravilhosa de Cristo por elas. Amém? Muito bem, então nós vamos encerrar cantando um hino. Alguém quer escolher? Gostaria de dar essa oportunidade para os irmãos escolherem a música que a gente vai cantar encerrando o culto. Oi? Sonda-me. Ok. Amém. Vamos ficar em pé e cantar essa música.